Lição 288. Que hoje eu esqueça o passado do meu irmão. Que hoje eu não use o passado, a ideia da separação, para definir a existência. Para a aceitação e a experiência dessa oração, é preciso aceitar a metafísica de uma declaração anterior. Só posso crucificar a mim mesmo. Para perceber qualquer coisa lá fora, preciso autodefinir-me separado, um eu existindo em um corpo através de um autoconceito em um mundo, vendo outros corpos. E assim, a consciência crucifica-se, reencenando a separação, escolhendo o autoconceito como domador de decisão de suas projeções de passado sobre o roteiro. E o Espírito Santo é o ponto de encontro onde a crucificação é abandonada e a volta de Cristo na consciência torna-se a experiência da consciência. E a ressurreição é certa. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o mediador entre as ilusões e a verdade. Novamente é trazido ao observador a meta do perdão completo, que só acontece através da liberação das projeções, das vontades, das crenças sobre os ídolos da separação. O que são ídolos da separação? De forma bem objetiva, qualquer pensamento ou imagem que tornamos especial através do julgamento de melhor ou pior, bom ou ruim, gosto ou não gosto. Ou seja, ídolo é qualquer ideia que não represente a unicidade, a unidade da criação de Deus, o Cristo. A experiência dessa lição é transcender a separação. Que hoje eu esqueça o passado do meu irmão. Esquecer o passado é um convite a um instante santo. E isso só é possível ao retirar as opiniões individuais sobre o que parece ser o fora. Esse pensamento é uma metáfora, um símbolo ao sistema de pensamento que conduz o autoconceito que usa experiências e memórias passadas para definir, categorizar e julgar aceitável ou rejeitável para a manutenção das opiniões das crenças que chama de existência. Em única instância, o que projeta-se lá é um reflexo da inadequação e do medo que protege-se no que parece ser o eu aqui. O eu que percebo no outro fazendo coisas aprováveis ou reprováveis são defesas por ter um eu sentindo-se seguro ou ameaçado pelo medo, tornando real em mim. Que o observador perdoe a ideia de existir separado do Cristo, e é a mensagem da oração de hoje. Que hoje eu esqueça o passado do meu irmão. Não devemos interpretar essa oração no nível do comportamento, como se o personagem tivesse que liberar outro personagem. A mensagem de Jesus é para desfazermos o sistema de pensamento de um ou outro, desvanecendo com todas as interpretações no Espírito Santo. Que hoje eu esqueça o passado do meu irmão. Uma vez mais, o convite é desvanecer na unicidade da criação. Que hoje eu esqueça o passado do meu irmão. Observem que Jesus orienta que perdoemos até mesmo a ele. Mas perdoar Jesus pelo quê? Essa é mais uma metáfora à consciência identificada com a separação, que usa o passado, experiências passadas, e as projetam sobre as imagens buscadas como símbolo do medo que chamamos de existência. E Jesus é uma imagem que buscamos, na maioria das vezes,
para projetar a ideia de falta e limitações da ideia de eu equivocado. Por que usamos a ideia de um Jesus melhor, poderoso, abençoado, que poderá nos ajudar em algum nível? Usamos a ideia de uma força em Jesus para compararmos com a nossa fraqueza. Ele é forte e eu fraco, ele vai me ajudar. Enquanto que, em única instância, a demonstração de Jesus é que todas as consciências são um em sua fonte criadora. Esquecer o passado do irmão é soltar a autodefinição de existência a partir da limitação, da falta e da rejeição. Esquecer o passado do irmão é soltar a autodefinição equivocada de existência, o cadastro de culpa, medo e punição que chamamos de eu e projetamos sobre as outras imagens no roteiro da separação. Que hoje eu esqueça o passado do meu irmão. Esquecer o passado é ser com Deus, é perdoar a mim mesmo. E se não tenho eu, não tenho o roteiro da separação. E esse é o desaparecimento do universo. Que hoje eu esqueça o passado do meu irmão. Essa declaração não tem relação com a forma, com o comportamento e com a evolução espiritual. É uma oração, um auto-lembrete de que o que chamamos de eu é um cadastro, um banco de dados de interpretações e reinterpretações projetadas em imagens selecionadas por ressonância de crenças. O que torna o errado ou certo no outro são os apegos, os ídolos à separação que tornei real em mim. Só posso crucificar a mim mesmo. Que eu esqueça o passado do meu irmão é uma forma diferente de Jesus nos demonstrar que o Espírito Santo é apenas a maneira de pensar alinhada com a realidade, a certeza de que a criação de Deus não pode ser mudada. Em uma lição anterior, ele já trouxe: eu peço que só as coisas felizes venham e reconheço que o meu convite será respondido pelos pensamentos aos quais o enviei. Ou seja, pedir ao Espírito Santo não é falar com um ser mais elevado, é apenas mudar a oração do medo para a certeza da perfeição da criação de Deus. Ou seja, o Espírito Santo é apenas a decisão da consciência, não do personagem no sonho, de mudar a sua oração interior do medo para a confiança na imutabilidade da criação. E esquecer o passado do irmão é a mesma coisa que esquecer o passado da ideia de que a separação foi possível. Para validar a ilusão de separação, a consciência precisa sustentar o cadastro passado de aprendizados, desde a ideia de separação sendo projetado no cenário em que movimenta o avatar, e projetar o conteúdo para fora de si. Logo, esquecer o passado do irmão é desistir de projetar a ideia de que existo como um eu para conversar com um outro. Neste momento, a consciência torna-se o próprio sistema de pensamento do Espírito Santo. Inspiração, um curso em milagres.